Assembleia de Deus, a primeira e a maior seita pentecostal do Brasil. Nestas sextas-feiras nós temos trazido para vocês sobre as seitas. O que é seita? Seita é uma fração de uma religião. As seitas mais famosas do Brasil. Já trouxemos muitas informações para vocês. E hoje nós vamos falar como que surgiu o movimento pentecostal no Brasil. Em primeiro plano, nós temos que saber o que é pentecostal. O que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa que os judeus comemoram pela seguinte razão. Quando Moisés fez o êxodo do povo, 50 dias depois é a festa dos Pentecostes. Os Pentecostes também é comemorado depois, 50 dias depois da Páscoa, onde se faz a colheita. Nós podemos ver isso no livro de Êxodo, que não é o caso aqui, não? Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 14 em diante, você pode fazer a pesquisa na sua casa. Os judeus, comumente, muito antes de Cristo, faziam a festa do Pentecostes, que era a festa da comemoração, 50 dias depois da Páscoa, e eles faziam a colheita, né? Do dízimo da colheita da terra. No tempo que Nosso Senhor esteve aqui, na terra, também os judeus comemoravam as festas das primícias, dos tabernáculos e a festa também dos Pentecostes. Depois da Páscoa, aconteceu lá em Jerusalém o derramar do Espírito Santo. Segundo Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa. E todos começaram a falar nas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos entender, no capítulo 2 de Atos, o derramar do Espírito foi um impulso para a evangelização. Porque as pessoas que estavam lá em Jerusalém, na comemoração dos festejos judaicos, da festa do Pentecostes dos judeus, eles começaram a ouvir as maravilhas de Nosso Senhor pelos discípulos que eram galileus, porque eles foram cheios do Espírito Santo e eles ficaram como que poliglotas, falando na língua das pessoas que ali estavam. É como se nós aqui estivéssemos aqui em Santo Amaro, como nós estamos agora vivendo já a véspera da Copa do Mundo, e de repente pessoas que estivessem aqui, né, aqui no nosso redor, aqui, Lago 3, aqui por aqui, fosse alemães, suíços, americanos, etc., e aí nós aqui recebêssemos, como os discípulos receberam ali o Divino Espírito Santo, foram batizados, quer dizer, batizados, mergulhados no poder de Deus. E começaram a falar nas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Bom, este é um assunto que requer um estudo muito profundo de paracletologia, do Paráclito do Espírito Santo. Nós não vamos entrar em detalhes profundos agora, porque o nosso assunto aqui não é este. Você terá que consultar o capítulo 2 de Atos para você entender melhor o que foi o batismo do Espírito Santo. O apóstolo São Pedro, quando de repente alguém perguntou para ele: por que esses homens estão falando dessa maneira? E o apóstolo São Pedro, também tomado pelo Espírito Santo, disse: para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Joel: e do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Se cumpriu ali naquele momento, porque o nosso Senhor havia dito para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. A vontade do nosso Deus, na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, é que a igreja de Jesus seja revestida deste poder. Você pode ver isso, a orientação que o apóstolo São Paulo dá à igreja de Éfeso, dizendo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou uma igreja que ela é imbuída do Divino Espírito Santo, ela tem autoridade sobre o mal, ela tem o poder para repreender as enfermidades, para ministrar a cura divina, para abençoar as pessoas, libertar as pessoas dos demônios. Porque o nosso Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta é a vontade do nosso Deus.
É exatamente este modelo do qual Deus gostaria que a Igreja de Cristo, no todo, em toda a terra, fosse imbuída do Divino Espírito Santo. Existem igrejas diferentes, facção do cristianismo. Igrejas que acreditam no poder do Divino Espírito Santo e igrejas que não acreditam. E você pode ver a diferença. A igreja que não acredita e que não busca o poder do Divino Espírito Santo, ela é de uma maneira, ela é fria, ela é raquítica. Ela é uma igreja completamente assim, sem espiritualização, sem a presença do Pai, sem milagres, sem curas divinas. Enquanto que a igreja que ela tem o Espírito Santo, os sinais são manifestos. Bom, você conhece a história, todos nós conhecemos, você sabe que nós estamos hoje em 2014. Hein? Há 2000 anos atrás, nosso Senhor cumpriu a missão. E a história do cristianismo tem essa idade, 2014 anos. Você sabe que houve lá, no início, o parte de Constantino, o ecumenismo feito por Constantino e a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja veio se arrastando por séculos e séculos e teve momentos que essa igreja esfriou muito. Ela esfriou demais, ao ponto de ter até tribunal de inquisição. E as pessoas começaram então a se afastar. Surgiu um homem no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, agostiniano da igreja, ele se levantou contra a venda das indulgências na igreja. O que era a venda das indulgências? Uma pessoa ia cometer um pecado na segunda-feira, na terça que vem, na quarta, na quinta, e hoje já pagava pelo perdão. A igreja começou a se enriquecer desta maneira. Outras coisas similares a esta que nós dissemos agora, Martinho Lutero, ele afixou na porta da igreja de Aldenberg, na Alemanha, as 91 teses contra a igreja e contra a venda de perdão e outras heresias mais que a Igreja Católica aderiu durante o decorrer de todo esse tempo. E o Papa Pio X, ao ver essa manifestação, esse protesto feito por Martinho Lutero, fez a excomunhão de Martinho Lutero. Fez a excomunhão dele, dando a bula de excomunhão, em plena praça pública, em plena multidão. Ele expôs a bula de excomunhão a Martinho Lutero. A partir daí surgiu os protestantes. Os protestantes começaram na administração de Martinho Lutero, depois veio Calvino, depois veio outros, Ingles e outros. Mas Martinho Lutero é a figura principal. Surgiu aí aquilo que nós conhecemos na história, Reforma Protestante. Por volta lá de 1517. Tá? 1517. Bom, vocês sabem que o Brasil ele foi descoberto em 1500. No dia 1º de maio, no 22 de abril de 1500, foi a descoberta do Brasil. Dias depois, 1º de maio, foi realizada a primeira missa no Brasil por Frei Henrique de Coimbra. A primeira missa. Portanto, desde o início, o Brasil tornou-se um país católico. E os católicos, nesse momento, eles eram muito ortodoxos, muito fanáticos, muito fiéis. E aí o protestantismo que estourou na Europa chegou aqui no Brasil por volta de 1555 a 1560. A primeira igreja protestante foi criada no Rio de Janeiro, a primeira igreja protestante. Houve manifestação por parte dos católicos. Os católicos começaram, então, a proibir os cultos evangélicos. Foi uma perseguição muito grande por parte dos católicos, dos colonos que estavam aqui, contra os protestantes que se instalaram, começando do Rio de Janeiro. E prosseguiu, foi se multiplicando pelo Brasil afora. Os adeptos de Martinho Lutero foi se proliferando. Bom, o culto foi proibido, como eu falei. Houve perseguição feroz contra os protestantes aqui no Brasil. No dia 19
Ou seja, em 1910, depois de estar aqui presente a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Batista, em 1910 chegou no Brasil dois missionários suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Essa informação que eu vou passar a dizer agora para vocês está publicada no livro da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma das maiores editoras das Assembleias de Deus do Brasil. Este livro tem o título Enviados de Deus. Neste livro conta a história de como que começou o movimento pentecostal no Brasil pelas Assembleias de Deus. Em 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcaram aqui no Brasil, em Belém do Pará. Eles, que eram pobres os dois, um conhecia um pouco português, o outro começou a ensinar o português, falava inglês, né? E começou então a ensinar para o outro. Era muito difícil. Eles conseguiram uma vaga para morar no porão de uma igreja batista em Belém do Pará. Um porão. Note bem, não foi um quarto, não foi uma casa, foi um porão. Eles congregavam na igreja batista, a igreja tradicional, e aonde eles estavam morando era um porão. O que aconteceu? Neste porão, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, que recebeu o favor da igreja tradicional batista para morar, eles começaram então a disseminar dentro da igreja, no ouvido dos membros da igreja batista, a doutrina do batismo no Espírito Santo, que eles tinham que falar na língua do Espírito Santo. E eles conseguiram 18 membros para fazer a vigília secreta. Eles começaram a fazer vigília, oração. E quando o pastor da igreja batista descobriu, o Daniel Berg e Gunnar Wingren já estava com 18 membros da igreja batista dentro do porão. Essa história é verídica, ela é verdadeira. Está escrita no livro Enviados de Deus, publicado pelas Assembleias de Deus do Brasil. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Enviados de Deus. O livro tem esse título. Por isso eu estou frisando bem, porque senão é história que eu inventei. São histórias publicadas por eles mesmos. Quando o pastor da Igreja Batista descobriu que eles estavam fazendo culto escondido do Divino Espírito Santo, eles foram então excluídos. O que é excluído? Expulso. A primeira mulher a falar na língua dos anjos foi a dona Celina de Albuquerque, esposa de um almirante. E foi o esposo desta mulher, desta família, que tinha condições financeiras, que ajudou a organização da comunidade desses 18 irmãos que fora excluído da Igreja Batista e formou a Igreja dos Irmãos Unidos. Primeiro nome. Igreja dos Irmãos Unidos. E somente em 18 de junho de 1911, eles fundaram a missão dos Irmãos Unidos, e em 1918, eles estabeleceram o nome Assembleia de Deus, baseado lá em Hebreus, que fala Assembleia dos Primogênitos. Então ficou. Foi assim que iniciou-se o movimento pentecostal no Brasil, pelas Assembleias de Deus. 1911. Eles comemoraram até um tempo atrás aí os 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil. Foi uma grande festa realizada em Belém. As Assembleias de Deus, ela conta com aproximadamente 40 mil templos no Brasil, somente no Brasil. Eles são compostos também de seminários, de faculdades, de escolas, emissora de rádio, televisão e também uma multinacional editora chamada CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Eles possuem também seminários até internacional. As Assembleias de Deus, que é a maior denominação, a maior seita pentecostal do Brasil, dizemos seita porque foi fração da Igreja Batista, da Igreja Protestante Batista, tá? Mas esta igreja, ela tem as maiores missões missionárias,
de pastores que são ordenados, é composta por 3 grandes ministérios. O Ministério de Belém, de onde surgiu as Assembleias de Deus, o Ministério de Madureira, que já é fracionado, e o Ministério de Ipiranga, São Paulo. São 3 grandes ministérios que se dividem em todas as Assembleias de Deus do Brasil. São dirigidas por esses 3 grandes ministérios, não obstante também haver outros ministérios subdivididos, já frações desses 3 grandes ministérios. Eles também são organizados em convenções de pastores, convenções estaduais, convenção nacional, convenções regionais de pastores. É uma organização muito burocrática que esta igreja, a Assembleia de Deus, possui. Eles têm veementemente a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da paracletologia, né? Do paracletologia, o estudo do Espírito Santo. A ênfase, o batismo no Espírito Santo e também a pregação da salvação. Né? A liturgia dos assembleanos consta de cânticos, bandas, orquestras, corais, músicas gospel. O maior celeiro de músicas gospel do Brasil estão dentro das Assembleias de Deus. Nós estamos contemplando agora, neste momento, o crescimento da música gospel do Brasil. Muitos deles surgiram dentro da Assembleia de Deus. Aline Barros, que vende milhares e milhões de CDs, né? Ao ponto até de chamar a atenção da Rede Globo de televisão, da gravadora Som Livre, que está gravando músicas gospel, coisa que nós não imaginávamos que iria acontecer. Mas a vendagem de CDs de música gospel tornou-se tão grande no Brasil, tem cantores que já vendeu mais de 5 bilhões de CDs, chamou a atenção da Som Livre. E tem a Cassiane, a Aline Barros e outras músicas gospel, os maiores celeiros de música gospel do Brasil, estão na Assembleia de Deus. Eles são compostos de aproximadamente 13 milhões de membros em todo o território nacional. E foi dessa grande igreja que surgiu as neopentecostais. O que são igrejas neopentecostais? Igrejas neopentecostais são novas igrejas pentecostais. Bom, da Assembleia de Deus surgiram muitas, mas as principais neopentecostais foram a Igreja Brasil para Cristo, que foi fundado aqui em São Paulo, né, para Manuel de Melo. Também Casa da Bênção, 1964, Casa da Bênção pelo Doriel de Oliveira, que tem a sede da igreja em Brasília, né? Que tem a sede em Brasília, mais de 2.000 igrejas espalhadas por todo o território nacional e também por alguns países. Também a grande igreja que derivou-se da Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, do missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda também pertenceu às Assembleias de Deus, pertenceu à Igreja Maravilhas de Jesus, daqui de São Paulo, e pertenceu à Igreja Brasil para Cristo, que tem parentes lá. Ele não foi aceito, então ele fundou em 1962, aqui na Conde Sazeda, aqui em São Paulo. Primeiramente foi bem no centro da Praça da Sé, e depois que foi para a Conde de Sazeda, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, oriunda das Assembleias de Deus. Quem conhece hoje a Igreja Pentecostal Deus e Amor, nas suas práticas de doutrinas e de estatuto de doutrina, pode identificar as Assembleias de Deus há 50, 60 anos atrás. Também surgiu das Assembleias de Deus, Igreja Renascer, Igreja Sara Nossa Terra, Evangelho da Renovação Carismática, Igreja Internacional da Graça, do missionário R.R. Soares, Igreja Universal do Reino de Deus, que foi agregada por muitos pastores no início, pastores pentecostais das Assembleias de Deus, que foram recrutados pelo R.R. Soares e o Edir Macedo no começo da igreja. Todas as práticas litúrgicas pentecostais das Assembleias de Deus, elas foram enquadradas na liturgia da Igreja Universal. E quais são as características das igrejas neopentecostais? As características das igrejas neopentecostais, elas têm menos rigidez nas doutrinas. Ou seja, as pessoas, as mulheres, elas ficam à vontade, elas podem usar calça esporte, elas podem usar brinco, elas podem pintar as unhas, andar pintada,
Não existe rigidez na doutrina como a igreja mãe, Assembleia, não? Apesar de que também, hoje, também já existe igrejas Assembleia de Deus, que já não tem tanta rigidez, que ela está no mesmo patamar das neopentecostais, que são os novos ministérios. Tem isso, aquilo que eu falei. Tem os três grandes ministérios das Assembleias, que é o Ministério de Belém, que é o ministério verdadeiro, o ministério fracionado de Madureira e o ministério de Ipiranga daqui de São Paulo, Madureira, Rio de Janeiro, e Ipiranga daqui de São Paulo. E desses três grandes ministérios já subdividiu muitos outros ministérios espalhados em todo o território nacional. Você pode observar, quando você vê uma Assembleia de Deus, você vê assim, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, Ministério de Guarulhos, Assembleia de Deus, Ministério de Maricá. Entendeu? É porque aquele sobrenome é da onde é a direção de convenção, a vinculação de convenção. Isso é uma coisa muito complicada de explicar aqui para vocês. Eu estou falando isso só para você ter uma ideia, para você ficar inteirado, né? Bom, a característica da igreja neopentecostal: menos rigidez na doutrina, mistificação anticristãs, muitas coisas que não estão coerentes com a Bíblia e que são praticadas como símbolos da maçonaria dentro das igrejas, símbolos da nova era, igrejas que utilizam símbolos da nova era nas suas publicações, nas literaturas litúrgicas da igreja, onde tem símbolos da maçonaria, da nova era. Muitas dessas igrejas neopentecostais estão utilizando. E também, em comum, as neopentecostais adotaram a teologia da prosperidade, como nós já explicamos aqui para vocês. Inovações das mais diversas, como a introdução da Arca da Aliança, que é condenado por Deus lá em Jeremias 3,16, que Deus manda nem lembrar, e muitas igrejas já aderiu até a Arca da Aliança. Tem também o G12, que nós falamos na sexta-feira passada, a prática do G12. E também o cair no Espírito. A pessoa cair no Espírito para poder receber o Espírito Santo. Isso é bíblico? Não. Isso não é bíblico. Tá, pessoal? Então, se você chegar numa igreja onde as pessoas estão caindo no chão para receber o Espírito Santo, caia fora, que isso não é de Deus. Não é de Deus. Essa prática se originou lá em Canadá, por volta de 1963, 65, um pastor canadense que lançou essa modalidade de receber o Espírito Santo, e isso proliferou-se pelos Estados Unidos, chegou aqui no nosso país, virou uma febre, uma praga. Até mesmo dentro da Igreja Católica tradicional, os irmãos estão caindo, que chama-se repouso no Espírito. Também isso não é bíblico, é uma prática completamente antibíblica, que se compara com as práticas do Espiritismo, não é do agrado de Deus. Isso não é do agrado de Deus. Mas como que nós vamos entender a diversidade de dons? Como que nós vamos entender o carisma do Espírito Santo? Você pode ver aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler um pouquinho aqui. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum, para proveito da igreja. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outra a palavra da ciência. Por esse mesmo Espírito, a outra a fé. Pelo mesmo Espírito, outro a graça. E o dom de curar as doenças, pelo mesmo Espírito. O outro, o dom de milagres. O outro, a profecia. O outro, o discernimento dos espíritos. O outro, variedade de línguas. O outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Jesus, ele adorna a sua igreja com os dons espirituais. Mas a igreja, ela tem que ter um cuidado muito grande para não mistificar.
O apóstolo João, aqui na Carta Universal, ele recomenda: provai se os espíritos são de Deus. Então tem que ter cuidado, pessoal. Tem que ter muito cuidado. Eu conheci no Rio de Janeiro uma profetisa chamada Leni de Azevedo Brandão. Essa mulher, Leni Azevedo Brandão, ela foi a presidente, a que dirigiu, a que fundou a Igreja Sinais e Prodígios. Foi uma manifestação tremenda lá no Rio de Janeiro, na época, a Igreja Sinais e Prodígios. E muitos pastores evangélicos que lideravam igrejas, deixaram as igrejas, porque a profetisa chegou e disse assim para ela, para esses pastores: ó, você não pode ficar ali, o teu lugar não é ali, o teu lugar é lá. Os pastores deixaram as igrejas e foram guiados. Hoje eu tomei conhecimento que essa profetisa já não se encontra mais aqui, foi para os Estados Unidos, eu não sei no momento onde ela está nesse momento. Mas até hoje existe a Igreja Sinais e Prodígios, lá no Rio de Janeiro. Foi um problema muito sério. Porque, a princípio, ela estava sendo usada por Deus, mas depois ela começou a misturar as coisas de Deus com as coisas do Espiritismo. E aí, as pessoas entravam na igreja, tinham que tirar o sapato, prática de budismo, e uma série de coisas. Então tem que ter muito cuidado, pessoal, com esse negócio de dons espirituais, de igrejas que adotam os dons do Espírito Santo. Eles são bíblicos? São, mas tem que ter cuidado, porque Paulo está dizendo aqui no capítulo 12 de Coríntios, há diversidade de dons. E quando ele fala em profecia, ele diz aqui dentro do capítulo 12, ele diz o seguinte, também aqui no 14 de Coríntios, do 12 e 14, ele diz que os dons, muito especialmente de profecia, são para três coisas na igreja: para admoestar, para exortar e para ensinar a igreja. O dom da profecia, o dom do milagre, o dom de cura, o dom da revelação, são para esses três fins: para admoestar, exortar, ensinar a igreja, para manter a igreja adornada, como a noiva do Cordeiro. Não pode passar disso aí. Se passou disso aí, porque as regras estão aqui na Bíblia. As regras estão aqui. O modelo de uma igreja que compõe dentro da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter entusiasmo, ela vai ter a impetuosidade de pregar o Evangelho. Para se pregar o Evangelho numa geração podre como essa, numa geração entregue a tantas coisas ruins, como que você iria chegar numa rua, numa praça, num lugar, numa cidade, se você não tiver a unção do Espírito Santo? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, você não pode, porque você está cheio do Espírito Santo, você fazer presepadas, você começar a inventar, começar a dizer: olha, Deus me mostrou isso aqui, olha, você tem que fazer isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Quando Jesus disse vigiai e orai, é em todo sentido também, nessa parte espiritual. Porque nós não podemos esquecer que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, muito especialmente quando você está no contexto da congregação, da igreja, da assembleia, junto com o povo de Deus. Deus vai requerer de mim, de você, de nós. Se Deus tem algo para fazer para alguém através de você, você tem que saber se colocar como um vaso de barro, né? Um vaso na mão do oleiro para usar no seu devido desígnio divino. E não você querer ultrapassar como acontece. Por isso que hoje nós podemos ver tantas confusões, tantas coisas que existem aqui no Brasil, por causa da liberdade religiosa. E por causa dessa liberdade que temos, nós não podemos abusar. O próprio apóstolo diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Porque quando você está no Espírito é uma coisa, e quando você está na carne é outra. Isso está esclarecido lá na carta de Paulo aos Gálatas. Então, meus irmãos, você hoje ficou sabendo como que começou o movimento pentecostal no Brasil.
começou em 1910, com a chegada dos dois missionários suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wing. Próxima sexta-feira, falando sobre as seitas famosas, nós vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. É a maior, podemos dizer, a grande maior seita que existe no Brasil atualmente. A revista Veja, publicando uma reportagem sobre a Universal, diz: a igreja que assusta. Universal, Reino de Deus. Reino de Deus ou empresa de negócios? Nós vamos conhecer na próxima sexta-feira como que começou a Igreja Universal do Reino de Deus no Rio de Janeiro, na abolição, em 1977. Nós vamos trazer muitas revelações aqui que não estão escritas nos livros publicados pela Universal. Nós vamos trazer informações importantes, como que começou a Igreja Universal. Por que que essa igreja ela chamou a atenção do Brasil e do mundo? Por que que ela cresce? Por que que a Igreja Universal é lotada de pessoas? Mesmo ela sendo criticada, mesmo ela sendo odiada por tantas pessoas, criticada por jornalistas, por advogados, a igreja que tem mais processos, somente aqui em São Paulo tem para mais de 4.000 processos, somente aqui no estado de São Paulo. E por que que essa igreja, não obstante ser criticada, ser mal falada nas rodinhas, ser criticada dentro do metrô, dentro dos ônibus, os pastores são chamados de ladrões, e por que que ela cresce tanto, e por que que existem tantas catedrais espalhadas no Brasil, e por que que o Edir Macedo conseguiu, com mais de 300 milhões de reais, construir o Templo de Salomão aqui no Brás, em São Paulo? Próxima sexta-feira, Universal, Reino de Deus ou empresa de negócios? Esta é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu, Bispo Afonso Querubim, estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Se você quiser participar da nossa igreja, da nossa comunidade, é só você comparecer o endereço: Rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, bem no centro de Santo Amaro. Nós somos da comunidade humilde, simples, somos o povo de Deus. E quando nós aqui estamos falando com vocês sobre as seitas famosas no Brasil, o nosso objetivo aqui não é criticar, não é falar mal, não é discriminar, porque isso não se pode fazer. Isso não é bom bonito. O objetivo é informar, não somente os nossos irmãos daqui da nossa igreja, como também aqueles que nos acompanham pela internet. Dar a informação devida e você conhecer. Porque é necessário você ter o conhecimento, porque nós somos rodeados. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para os nossos amigos: aonde está o homem, está o erro. Não existe igreja perfeita. Nós ainda falaremos sobre isso. Tá? Nós somos igreja de Jesus, o povo que procura se aperfeiçoar. O povo de Deus tem a recomendação: afasta-te do mal, como Paulo falou para Timóteo. Afasta-te do mal. Então nós temos o objetivo, como está escrito em Hebreus: sem a paz e sem a santificação, ninguém verá a Deus. O povo de Deus é um povo especial, dito pelo próprio Senhor, dito por nosso Senhor nas Santas Letras. Está escrito que nós somos um povo zeloso e de boas obras. Sim, Deus quer isso de nós. Estamos esclarecendo para vocês. E se você quiser entrar em contato conosco também, o nosso e-mail, missãoiavé@gmail.com. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode se inscrever também no nosso canal. Como? É só você clicar nessa parte vermelha que tem aí debaixo do vídeo. Aqui debaixo do vídeo, dá uma olhadinha aí. Então, está escrito assim: inscrever-se. Se você clicar ali, você estará inscrito no nosso canal. E todas as vezes que nós postarmos os vídeos aqui, você recebe aí no seu canal os vídeos gravados aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E você pode também clicar no joinha. Quando você clica no joinha, aquela mãozinha assim, mesmo que você não goste do vídeo, mesmo que você não goste das palavras que nós estamos aqui falando,
Mas se você clicar naquela mãozinha, você estará contribuindo para o vídeo ser espalhado na internet. Todas as pessoas que têm o seu contato no Facebook, no Orkut ou em qualquer rede social da internet, quando você aperta ali o joinha, eles recebem o nosso vídeo. Olha que maravilha. Que coisa fantástica. Então, não custa nada você fazer isso. Mesmo que você não goste de nós, do que nós estamos dizendo aqui, mas clique aí naquela mãozinha assim, para poder o vídeo ser espalhado, tá bem? E se você clicar na mãozinha assim, aí vai ficar no mesmo, né? Então, se você for clicar, ou você não clica, então se clicar, clique nessa mãozinha assim, para o vídeo ser espalhado, porque o nosso objetivo aqui é disseminar a palavra de Deus. E a qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor.